Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário ou o momento que vocês estão assistindo mais um podcast. Eu sou Rodrigo Terra, sou sócio, diretor de estratégia e negócios da Monkin, que é a agência parceira da Fast Company no evento de Innovation 2022. Estou aqui com o GB. Queria que você se apresentasse, por favor. Claro, Bom primeiro dia. agradecer de receber a gente aqui. Eu sou o GB, sou vice-presidente de estratégia da Amori Talent Tech. A gente é uma empresa de produtos digitais ajudando na transformação digital de várias outras empresas aqui no Brasil. Muito legal. Bom, a gente está aqui num bate-papo informal. Aproveitar, assim, muito mudou nos últimos 2 anos, ou talvez 3 anos, Sim. muito acelerado pela pandemia, né? E as mudanças são cada vez mais rápidas, né? Antigamente, em 10 anos, você tinha um ciclo, depois em 5, depois em 2. Eu acho que hoje, dependendo do segmento do mercado, até 6 meses você tem coisa nova, tem que se reinventar. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre essas mudanças que aconteceram nos últimos 2, 3 anos. Aí você pega o espaço de tempo que você achar melhor para a gente chegar até aqui. E depois vamos conversar um pouquinho sobre futuro. Legal, perfeito. Acho que eu vou querer voltar mais tempo ainda aqui. À vontade. Porque eu acredito que o que a pandemia trouxe para a gente foi um último capítulo de uma história muito grande que a gente via vivendo nas últimas décadas, né? Se a gente pensar na massificação do computador pessoal, depois a conexão entre eles com a internet, e depois o mobile como uma maneira da gente conseguir democratizar esse acesso à internet e criar essa onipresença dessa conexão em qualquer lugar que a gente estivesse, tudo isso veio acontecendo nas últimas décadas, né? E eu acredito que as grandes discussões que a gente tinha de transformação digital passavam justamente por a gente entender como que as pessoas estavam abraçando essa possibilidade de uso da internet nas mais variadas situações do cotidiano, né? Sem sombra de dúvidas, a gente já tinha uma massa crítica gigantesca de pessoas informatizadas no sentido de terem computadores, de terem celulares, de terem conectividade, e isso a gente poderia considerar em qualquer estrato social, em qualquer região demográfica, enfim, qualquer corte que a gente possa fazer de população e de consumidor, a gente já teria essas pessoas utilizando a internet. O que eu acredito que a pandemia nos trouxe foi justamente uma forçação para que tudo isso fosse utilizado, né? Para que tudo isso fosse, de alguma forma, abraçado de vez e acelerado um processo que a gente já vinha gradativamente testando. Então, se antes a gente tinha situações em que, por exemplo, você fazer uma reunião virtual fosse algo ainda restrito a algumas indústrias, a algumas pessoas, a alguns perfis de pessoas, a gente hoje traz um comportamento comum, né? Não se discute mais sobre o quão é ou não é interessante se fazer uma reunião virtual. Então, voltando à sua pergunta, eu acredito que o que a gente viveu nesses últimos anos foi justamente um último capítulo, né? Não no sentido de fim, mas no sentido de conclusão de uma evolução, de transformação que a gente via vivendo, justamente tentando transformar aquilo que antes a gente enxergava como uma inovação, uma coisa diferente, uma coisa de tecnologia de ponta, como algo trivial, algo cotidiano, algo que faz parte do nosso dia a dia e a gente não questiona mais, né? Sim. Com esse momento que você descreveu muito bem, o que mudou na Amori, o que mudou na cabeça do GB para poder, através dessa integração de fato dos meios e da conectividade que você tem hoje ao vivo, tendo um celular, que é quase um órgão novo do corpo, como é que a Amori se adaptou a isso e como a sua cabeça mudou para acompanhar esse processo? Perfeito. Vou responder essa pergunta de 2 formas. Primeiro, porque assim, eu sou recém-chegado à Amori e a Amori é uma empresa muito nova. Uma empresa que foi fundada pelo Léo, pelo Renato Virgili e pela Flávia, justamente na pandemia, né? Então, é uma empresa que já nasce dentro de um contexto em que tudo já estava mudando, estava em processo de mudança, né? E uma das características mais interessantes da maneira de se atuar da Amori é que ela já nasceu pensando nessa nova realidade. Então, a gente está falando de uma empresa que tem 190 pessoas espalhadas pelo Brasil e algumas pelo mundo, trabalhando de uma maneira extremamente colaborativa, cooperativa. E o mais interessante de tudo é que boa parte dessas pessoas estão alocadas dentro dos clientes. Então, existe uma sobreposição de cultura
entre a cultura da Amor e a cultura desses clientes, onde essas pessoas que estão espalhadas nos seus respectivos squads, nos seus respectivos times, estão trabalhando, né? E eu acredito que isso é algo que só faria sentido depois de muita coisa que a gente acabou vivendo na pandemia. E aí, voltando à questão particular minha, né? Como que eu estou me adaptando? Enfim, eu sou de uma geração um pouco mais antiga, já estou no mercado de trabalho há um bom tempo, então eu tinha muitas crenças da importância do contato físico, da gente ter uma rotina em que a gente visitasse um escritório todos os dias da semana. Então eu faço parte desse grupo de pessoas que tinha essas crenças antes da gente viver na prática. O que tem de interessante nesse nosso novo modelo mais flexível e mais colaborativo de trabalho? E aí eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tenho é justamente a possibilidade da gente estourar as nossas bolhas e ter a oportunidade de conviver e de trabalhar e de atuar com pessoas que estão vivendo em realidades completamente diferentes das nossas. Obviamente tem a realidade geográfica, que eu acho que é a mais importante de todas, mas são pessoas que estão vivendo dentro de universos muito diferentes. E eu acho que essa diversidade que é colocada na mesa virtual é uma diversidade muito interessante, que para mim é algo que eu não tinha uma visão de valor até outro dia, e agora eu acredito que é um ouro que a gente acabou descobrindo dentro de todo esse processo. Esse site é muito legal, né? Porque antigamente você morava em São Paulo para trabalhar em São Paulo, morava em Brasília para trabalhar em Brasília, morava em Salvador para trabalhar em Salvador. Hoje a gente consegue se conectar. A Monkin é um caso assim, a gente tem equipe no Rio, tem equipe em Florianópolis, estamos aqui em São Paulo agora, e a gente está sentado à mesma mesa e está ouvindo diferentes culturas, jeito de viver do brasileiro, que a gente muitas vezes não tem esse repertório todo, e trazer isso para a mesa com tanta facilidade, e mais do que facilidade, de uma forma normal, integrada no nosso cotidiano, foi uma mudança de cabeça de fato muito grande, que trouxe uma diversidade de pensamento, de ponto de vista, e que eu acho que agrega muito para a gente que trabalha com inovação, né? Sem dúvida. São Paulo é um caldeirão cultural, já era um caldeirão cultural, no sentido de ter uma colcha de retalhos de culturas de diferentes lugares, principalmente do Brasil, mas também de lugares do mundo, né? Mas toda vez que as pessoas chegavam aqui, de alguma forma elas influenciavam, mas também eram influenciadas pela cultura local que a gente tem na cidade. E o que eu acho que o que a gente tem de diferente hoje, que é muito interessante, é que a partir do momento em que a gente tem essa atuação remota, em que as pessoas continuam imersas dentro desses diferentes universos, a gente continua tendo uma influência maior dessas realidades e dessas culturas de uma maneira muito positiva, né? Então, isso muda muito o padrão das empresas também, de contratação, né? Porque as empresas têm um padrão que pode ser velado, pode não se discutir sobre, eu preciso de pessoas que trabalhem, que sejam formadas em tal lugar, que já tenham experiência em algum lugar. E acaba que quando você traz para dentro da empresa física essa necessidade, vira uma maquininha de obedecer o mesmo processo. Quando você abre o espectro, abre a cabeça de fato para oportunidades em geral, aumenta a diversidade, aumenta a discussão, os pontos de vista, como você falou, são bem distintos e provocativos, né? Isso é muito importante. Uma dinâmica que muda em várias dimensões, né? A gente pode, enfim, existem possibilidades aí, se a gente pegar a dimensão competitiva, por exemplo, né? Até o momento, até outro dia, antes da gente ter essa revolução acontecendo, quem a gente considerava como concorrente de uma empresa, muitas vezes tinha uma influência muito grande da geografia, da capacidade de atuação local daquela empresa. Com esse novo contexto que a gente vive, o seu mercado competitivo passa a se organizar de uma maneira completamente diferente. Eventualmente, o seu maior competidor não é quem está do seu lado. Eventualmente, seu maior competidor está num outro lugar e pode trazer algumas vantagens competitivas de contribuição de diversidade ou até mesmo uma discussão de um custo operacional menor do que o seu, e isso acaba desafiando o seu negócio localmente também, né? Então, acho que tem várias possibilidades, vários ângulos que a gente acaba sofrendo de maneira positiva as consequências dessa revolução recente que a gente está vivendo ainda, né? Sim. Vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos nessa. Mudamos, estamos aqui hoje, aprendemos cada vez mais e mais rápido. O que você enxerga que a tecnologia pode nos ajudar a evoluir
algum segmento específico. A gente estava conversando sobre alguns agora, antes de sentar aqui à mesa. E me conta um pouquinho sobre isso, aí a partir da tua percepção a gente vai desenrolando Perfeito. um pouco. Eu acho que a sua pergunta ela é interessante, Rodrigo, no sentido de que a gente veio discutindo nas últimas décadas a questão de transformação digital, muito influenciado por um vetor muito importante da transformação digital, que é a tecnologia em si. Né? Então a gente, enquanto entusiastas desse universo, sempre observou as novas tecnologias surgindo e principalmente como as pessoas estavam abraçando essas novas tecnologias. Hoje, a partir do momento em que a gente já tem essa massificação do uso da tecnologia e isso deixa de ser algo diferente e passa a ser algo comum, né, algo presente no nosso cotidiano, eu começo a observar que a gente está levando as discussões de inovação para outros universos além da tecnologia. Não quero dizer que a gente está abandonando a tecnologia, eu acho que ela ainda é um meio para a gente conseguir construir muita coisa socialmente. Mas a gente vê que existem algumas temáticas que estão ganhando uma relevância e sendo colocadas numa vitrine nas discussões de inovação que antes a gente não vinha. Por exemplo, eu vejo um dos temas mais recorrentes nas discussões de inovação recente relacionado às questões de ESG é o elemento da mudança climática. Né? Se a gente for ver conferências como essa e outras que a gente acaba acompanhando no dia a dia, elas começam a colocar nas suas pautas, conferências de inovação, começam a colocar nas suas pautas questões como a questão da mudança climática, que era algo que a gente nunca imaginaria, que estaria dentro de uma pauta de uma discussão de inovação. E aí, mais uma vez, eu acho que a tecnologia vem como um meio para a gente possibilitar avançar essas discussões. Então, não acho que a gente deixa de lado as questões da tecnologia em si, mas ela deixa de ser talvez uma protagonista, ou talvez deixa de ser o vetor de transformação para a gente começar a pensar em outras questões como essa, por exemplo. A questão da facilidade para chegar à mensagem, entre aspas, nova, que são as mudanças climáticas. Infelizmente, para o brasileiro, ainda é novo, né? Para o brasileiro... Comum. Comum. Mas, através da tecnologia, como meio que você falou, você consegue entregar na palma da mão, no computador, na rua, essa proposta, incutir isso dentro do brasileiro e a gente começar a trabalhar isso de fato com um entendimento mais profundo do que significa isso e qual impacto isso vai ter ao longo do tempo na minha vida, na sua vida, filhos, netos e afins, e de fato tangibilizar isso através da tecnologia, eu acho que é um legado que esse momento vai levar para futuras gerações. Sem dúvida, e eu acho que esse ponto da gente começar a aprender sobre esse universo, começar a discutir sobre esse universo, tem um paralelismo muito interessante com relação à tecnologia, né? Porque a gente sempre traz essas pautas para o contexto de discussão de inovação, em que primeiro você traz os experts, né? Que são grandes celeiros, né? Pensadores, think tanks, enfim, que entendem daquele assunto, que de uma maneira não necessariamente didática, começam a fomentar aquelas discussões. Até chegar, por exemplo, eu nesse caso, nesse assunto especificamente, não entendo tanto, né? Eu sou muito novinho nessa discussão. Mas eu percebo que a gente, com o que a gente aprendeu a partir do momento em que a gente teve a sociedade abraçando a tecnologia num contexto de inovação nos últimos tempos, talvez a gente acelere essas outras discussões. Se a gente for parar para pensar, tem alguns pontos que hoje a gente conversa que eles são muito recentes, né? A própria questão da diversidade como um elemento fundamental de discussão dentro do contexto de inovação também é uma pauta muito recente, sim. Né? Mas a gente vê que a força dessa discussão e a influência que essa discussão traz para o dia a dia, ela vem de uma maneira muito acelerada. A gente vê como esse evento que a gente está aqui, se você for olhar o mix dos convidados, palestrantes que estão aqui, existe uma preocupação de diversidade ali, existe uma preocupação de representação. Isso era inimaginável há 5, 10 anos, né? Mas hoje é algo comum, é algo que a gente espera, valoriza, reconhece e entende que ainda precisamos evoluir, ainda precisamos caminhar muito nessa direção, mas a gente já vê essa reação acontecendo de uma maneira muito rápida no nosso cotidiano. Né? Muito legal. Bom, a gente sempre termina o nosso bate-papo, uma pergunta meio de surpresa. Eu queria saber 2 dicas de vida
pode ser profissional, pode ser pessoal, que o GB daria para alguém que te procurou para te conhecer um pouco melhor? Ah, bacana. Puxa, eu acho que uma das coisas que, para mim, todas as vezes que alguém, de uma maneira muito equivocada, me pede alguma sugestão ou dica, uma das coisas que eu acho mais interessantes de dizer é: persiga as suas paixões mais bobas, né? A gente, nos últimos tempos, né, vem sofrendo uma pressão muito grande de produção, de construção, de elaboração, e tudo que a gente tem que fazer tem que estar somando para alguma coisa na nossa vida, tudo tem que ter uma razão de ser, etc. E eu acho que a gente acaba perdendo a oportunidade de se divertir, de viver, de fazer coisas bobas e Sim. coisas que muitas vezes não tem propósito nenhum, a não ser você se entreter, a não ser você dar uma risada, você, Sim. enfim, se descontrair, etc. Então, uma das coisas que eu acho mais legais, assim, quando eu converso, principalmente com uma turma mais jovem, não transforme a sua paixão em profissão. Sim. Deixa a sua paixão lá, óbvio, é importantíssimo a gente gostar do que a gente faz, é importantíssimo a gente ter um trabalho que nos realize, que tenha um propósito, que seja importante para a nossa construção enquanto ser humano, mas a gente não precisa transformar tudo que a gente gosta em uma paixão. E a gente veio, nos últimos tempos, sofrendo uma consequência disso, principalmente pela economia criativa, de que a gente tem que transformar tudo que a gente gosta em alguma coisa. Exatamente. Eu gosto muito de ler, então eu tenho que ter um podcast de leitura. Sim. E esse podcast de leitura tem que crescer, tem que ter audiência, eu vou buscar patrocinadores, etc. Mas calma, você só gostava de ler, continua lendo, que está ótimo, porque isso te ajuda a construir você enquanto um ser, vivendo em todos os outros universos, inclusive no profissional. E vivendo bem, né? E vivendo Sem bem, cobrança. realizado. Exatamente, concordo muito. Agora, mais difícil é a segunda dica. A segunda dica. Não, a gente pode dizer que essa já tem duas ali, né? Não, mas eu acho que uma questão que eu venho exercitando nos últimos tempos e que eu acho que ela é bem interessante, que é a ideia da gente se desconectar um pouco. Não para a gente fazer uma apologia à anti-conexão, anti-internet, anti-tecnologia, muito pelo contrário, porque eu sou um super entusiasta desse universo, sempre fui e consumo isso com bastante frequência. Mas eu acho que, mais uma vez, a gente algumas vezes entra numa inércia e a gente considera que estar 100% do tempo conectado é o nosso status quo e é o que a gente deveria fazer. Já aceitou isso, né? A gente aceitou isso muito fácil, né? E eu percebo que o exercício de você, de tempos em tempos, se permitir se desconectar, de ficar distante do seu celular, tirar o smartwatch, desligar todas as notificações, se for o caso de plugar o roteador de internet de casa ou ir fazer alguma coisa sem o celular, é algo muito construtivo. Um exercício pessoal que eu tenho tentado fazer é sair de casa sem celular, sem relógio, sem nada. É desafiador, porque não só a gente vive uma sensação estranha de que está faltando alguma coisa, é como se a gente estivesse saindo pelado de casa, eu acho que isso a gente vive com muita frequência, mas também porque a gente passa a navegar pelo mundo de um jeito diferente. Porque você não consegue tirar foto de tudo que você quer tirar foto na hora que você quer tirar foto, você não consegue fazer uma pesquisa num buscador na hora em que você se depara com alguma dúvida. Se você esquece de alguma coisa, não tem uma maneira de você lembrar ali tentando acessar o seu e-mail, um WhatsApp, ou o que quer que seja. Enfim, isso traz para a gente, acredito que uma reconexão com outras coisas. Mais uma vez, não acredito nisso enquanto uma razão de vida. É mais um exercício para a gente conseguir entender quando a gente estiver dentro do aquário que a gente está em volta de muita água, né? Sim. E tem uma certa conexão com a primeira dica, que é ser você. Quando você se conecta no tempo todo com tudo, você não tem tempo para ser você também. Exato, né? Não tem tempo para brincar, né? A gente vive numa sociedade que valoriza muito o saber, mas não valoriza o aprender, né? A gente acaba batendo muita palma para quem sabe muita coisa, mas a gente não tem paciência para as pessoas que estão num processo de construir a sua sabedoria, de construir o seu aprendizado. E aí, enfim, não me estendendo muito, eu volto para a questão da diversidade.
a gente faz uma cobrança muito grande de que a gente consiga, de alguma forma, resolver um problema social que a gente tem de séculos, né, de uma maneira muito rápida. E ótimo que a gente está fazendo isso. Mas acho que é muito importante nessa hora a gente lembrar que a gente precisa ter paciência. Sim. Se a gente está dando espaço para alguém que até outro dia não teria espaço de estar ali, a gente não deveria cobrar dessa pessoa que ela performe do mesmo jeito que qualquer outra pessoa performaria ali. Estamos dando uma chance para essa pessoa construir, né? A vontade e a energia que ela tem do aprender, de estar ali, de realizar, ela deve ser tão bem valorizada quanto a capacidade dela de performar naquela posição. Maravilha, cara. Bom, foi um grande prazer. A gente se conheceu hoje, mas acho que a troca foi muito rica para mim. Pra Espero mim que tenha sido isso. E queria agradecer em nome da Fast Company a sua presença, o apoio de vocês. Queria agradecer em nome da Monk também por ajudar a gente a fazer um conteúdo tão incrível. E espero que a gente se veja em outros momentos. Se você quiser encerrar de alguma forma. Perfeito. Não, eu só queria agradecer por receber a gente aqui e pela oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. E, enfim, eu acho que o mais legal de tudo é a gente continuar conversando. É isso. Prazer, obrigado. Obrigado, até mais.